Temos 50 minutos. 50 eu acho que é bom, até menos um pouco talvez, eu vou tentar ser bem breve, claro que a gente não vai explorar 608 páginas, mas vamos retirar alguns aspectos macroscópicos. Quero cumprimentar esses amigos médicos extraordinários. Barreto é amigo meu de tantos e tantos anos, inclusive de tantas cruzadas em defesa do livro pernambucano, né? Sabemos quão custoso é para o autor pernambucano lançar, distribuir seus livros. Épocas em que as livrarias do próprio Recife, né, e do próprio estado de Pernambuco se recusavam, por motivos, digamos assim, da turbulência daquele mercado editorial emanado do Rio São Paulo, de receber livros de Pernambuco ou de autores pernambucanos, livros locais, para serem expostos e vendidos nas suas lojas, nas livrarias. E aqui vejo tantos amigos queridos, né, destaco, claro, sempre. É difícil a gente falar nomes, porque, claro, o público é grande hoje, mas, assim, inclusive meu primo querido, Meraldo Zisman, né, que eu sou Zisman por parte de avó paterna, mas também Estéia, Zobel, doutora Gilda, nosso líder aqui da Federação Israelita de Pernambuco, Boris Bernstein. Enfim, vejo muitos e muitos amigos, né? A doutora Liane Tandei, Saulo Góes, tem amigo direto também de tantos e tantos anos, também, né? Junto com o Meraldo, nessa cruzada de defesa da arte, dos valores, dos autores pernambucanos. Mas, assim, para não perder também, isso aí vai ser descontado no final, né? Parou o cronômetro, eu vou iniciar e ainda quero um pequeno adendo nessa introdução, que é cumprimentar a galera jovem ali. Vejo muitos rapazes, acho que foram trazidos pelo professor Molina, cadê ele? Também outro amigo direto, querido, frequentador da nossa academia e merecedor realmente de toda a nossa gratidão, Molina. E esses alunos aí, certamente, vocês vão sair um pouquinho diferentes, né, em termos de, digamos assim, largueza da nossa percepção de quem somos, afinal, enquanto, digamos, o que a gente poderia chamar um povo nordestino, uma população nordestina. Eu prefiro o conceito de povo, mas a gente poderia depois, né, amiuçar talvez esse conceito. Mas aí vamos começar, não é? História dos Judeus de Pernambuco, de cara, é o nome do livro. É preciso ressaltar dois aspectos, eu sempre gosto de dizer isso. Por história dos judeus, entenda-se história dos judeus, dos cristãos novos, sobretudo aqueles judaizantes, ou seja, cristãos novos, que eram judeus convertidos à cristandade, geralmente de forma compulsória, forçada, e que alguns deles realmente continuam praticando secretamente o judaísmo. Daí a gente falar de cristãos novos judaizantes. No início, a primeira geração de conversos, eu diria que quase todos, né, principalmente aqueles que foram convertidos à força, continuaram, né, praticando a religião, eram judaizantes. Isso é o termo, digamos, técnico. Mais tarde, também conhecidos na literatura como criptojudeus. O judeu subterrâneo, aquele que se expunha publicamente na sociedade, digamos, colonial como cristão, mas que, na realidade, continuava dentro de casa como judeu. Daí o termo criptojudeu. Essa terminologia é importante. Judeu, criptojudeu, que era o cristão novo judaizante. Tá bom? Muitas vezes denominados como marranos. A gente vai ver também esse termo bem conhecido, bem disseminado ultimamente, M-A-R-R-A-N-O-S, os marranos, significando justamente esses cristãos novos que praticaram o judaísmo secretamente. E hoje há um grupo que descobre esse passado judaico. É muito interessante também ressaltar isso. Muitos, né, nordestinos, sobretudo, em particular pernambucanos, alagoanos, paraibanos, cearenses, norte-riograndenses, né, potiguares, se redescobrem, né, através das redes sociais. De alguma forma já suspeitavam, vinham falar. Hoje mais fácil, né, o acesso à informação. Se descobrem descendentes desses
cristãos novos, cripto-judeus, e alguns deles decidem, inclusive, retomar a prática judaica. A grande maioria não. Redescobre ou descobre esse passado judaico, continua na sua religião, não tem nenhum problema. Mas alguns retomam, é curioso isso. É como se fosse uma reparação de um erro, talvez, da história, cometido à base da força, né, no período de Inquisição, vocês bem o sabem, e aí alguns se identificam de tal forma com esses antepassados israelitas que decidem retomar, retomar a religião judaica e se autodenominam marranos ou Bnei Anosim, um termo hebraico que significa filhos das lágrimas amargas da Inquisição. Feitas essas considerações e também sobre o termo Pernambuco aqui usado, eu falei que história dos judeus, entenda por judeus, judeu, cristão-judeu, cristão novo, etc. E por Pernambuco, a juventude talvez não saiba disso, mas não éramos só esse estado, o território de Pernambuco que a gente tem hoje em dia, nessa faixa não tão pequena, né, quando comparado território, quando comparado aos estados, digamos, da Europa. Mas em termos do Brasil, a gente acha um estado relativamente pequeno. Territorialmente, Pernambuco foi muito maior. Territorialmente, a capitania de Pernambuco faria divisa hoje com os estados de Tocantins e Minas Gerais, para vocês terem uma ideia da amplitude. Mas não só o território da capitania de Pernambuco era muito mais vasto, perdemos todo o norte da Bahia, a comarca de São Francisco e a comarca das Alagoas, também o estado de Alagoas também pertencia a Pernambuco, como também havia as chamadas capitanias subalternas, ou as capitanias do norte, que de alguma forma não eram todas, digamos assim, ubiquamente ligadas, atreladas a Olinda, atreladas a Pernambuco. Então, por Pernambuco, aqui nesse título, eu até chamo a atenção nas primeiras páginas, entendamos um Pernambuco conceitual. Eu acho interessante esse termo, que hoje está um pouco perdido, né? Mas que seria muito próprio de ser retomado. Pernambuco conceitual é uma coisa que emanava a partir da então Vila de Olinda, capital daquela capitania, e se estendia pelo que a gente hoje poderia chamar de Nordeste pequeno. Ou seja, uma região, a região Nordeste, tirando a Bahia, digamos assim, do Recôncavo para baixo, e se estenderia até o leste, do lado leste, a porção oriental do Maranhão. Então, é uma região vasta. Esse Pernambuco conceitual era grande, territorialmente falando, né, do ponto de vista da administração da colônia, do ponto de vista jurisdicional, eclesiástico, era um Pernambuco muito ampliado. E as relações familiares de toda a população desse Nordeste pequeno tinha, né, seus parentes sediados na Vila de Olinda. Então, o Pernambuco entenda algo mais vasto, se possível algo conceitual, que nós próprios poderíamos, digamos assim, imaginar o que seria. Tá? É o próprio Nordeste, tirando a porção meridional e a porção, digamos assim, mais ao norte. Bom, feitas essas ressalvas, eu vou correr, né? Tudo, mas é importante para entender que o que a gente está falando aqui não é só a história dos judeus de Pernambuco, nem da comunidade judaica, digamos, do século XX, né? Essa que está aqui tão bem representada hoje, mas uma população gigantesca, muito maior, que pode até fazer milhões de habitantes do Nordeste, e uma região também muito maior do que a do atual estado de Pernambuco. Tá bom, gente? Vamos finalmente, né, para as 608 páginas. Né? Vamos dividir para compreender o panorama geral, que são os judeus em Pernambuco. Veja a chegada também de minha amiga Selma, Selmíssima, também uma grande frequentadora das nossas mídias literárias, pessoa muito importante para todos nós. Para que a gente compreenda, né, o que é o judaísmo em Pernambuco, doutor Hilton, talvez seria melhor, um vício talvez da minha profissão. Eu sou professor universitário desde muito, né, e comecei inclusive minha vida profissional como professor. Eu digo sempre, minha carteira assinada é de 1981.
Então já tenho 43 anos, com 12 atos, né? Eu me dediquei muito tempo também à engenharia da Petrobras, mas assim, eu, praticamente a vida toda é de professor. Então a gente tem a mania, né, de querer transformar as ideias e repassá-las do modo mais claro possível, né? Para que se fixem, né, alguns conceitos importantes. Então, a primeira mania do professor é tentar uma cronologia, na verdade, quando fala de história. Então, esse contínuo judaico de Pernambuco, que às vezes nem foi tão contínuo assim, eu fiz uma divisão didática em períodos. E cada período tem uma característica própria muito importante.